Muito feliz de estar aqui essa noite, compartilhar esse momento com vocês. Antes de mais nada, queria primeiramente agradecer a Deus, ao pastor Jonathan pelo convite, pelo confiar a tribuna aqui, e dizer que eu não estou sozinho, que quem tem amigos não está sozinho, né? Eu convidei alguns amigos e muitos vieram, mas eu quero falar de duas pessoas especificamente, a minha mãe, minha intercessora, e a pastora Carla, né? E a minha líder, que eu também falo que é minha intercessora Clarissa. Gente, antes de mais nada, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5. Sei que é um texto muito conhecido por todos, e eu acredito que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Atos capítulo 12, versículo 5. Vamos ler para não tomar muito tempo. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Espírito Santo, queremos te agradecer, porque a tua graça já se faz presente nesse lugar. Loucura seria dizer se o Senhor não estava aqui. O Senhor está aqui antes mesmo da gente chegar. O Senhor foi o primeiro a chegar nesse lugar. O Senhor é o último a sair desse lugar. E a minha oração é, faça como o Senhor quiser. Se o Senhor quiser tomar a casa, o Senhor tem liberdade. O Senhor é o centro desse culto. Essa é a nossa oração. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. E, gente, livro do Atos, capítulo 12, é um texto conhecido por todos. Me arrisco a dizer que quem nunca ouviu uma pregação, você mesmo já leu, você mesmo já compartilhou. Mas antes de falar do livro de Atos 12, eu preciso falar do livro de Atos. Atos é conhecido como Atos do Espírito Santo, porque em cada capítulo o Espírito Santo se revela. Atos pode ser resumido nos 3 primeiros. Atos 1, Jesus sobe. Atos 2, o Espírito desce. Atos 3 começa a expansão da igreja. Atos 1, Jesus sobe. Atos 2, o Espírito desce. Atos 3 começa a expansão da igreja. E aqui eu já quero tirar uma lição para você. Se Cristo não sobe no Atos 1, não acontece Atos 2. Se não acontece Atos 2, não acontece a expansão. Aí eu estudando esse texto, isso queimou no meu coração. É necessário algumas coisas ir embora para outras chegar. Deixa aí algumas coisas. Tem uma frase que esse ano marcou meu ministério. Não tem como viver algo novo preso nas coisas velhas. Deixa aí o que tem que ir. Porque o que o céu tem para você esse ano é algo sobrenatural. Ainda não acabou o ano, estamos no meio. E ainda esse ano Deus vai te surpreender com algo novo. Aí Atos capítulo 2 continua dizendo que o Espírito desce, toma casa. O lindo para mim não é Atos 2, o lindo é Atos 3, porque diz que Pedro e João indo na oração. Rapidinho, no Atos 2 era 120, mas no Atos 3 só os 2 estão indo para oração. Porque lindo não é ser cheio em Atos 2, lindo é continuar cheio em Atos 3. Já viu? Tem gente que vive de momento. No domingo é cheio, mas chega na segunda, perdeu tudo o que recebeu no domingo. Tem gente que vive de momento, no domingo é cheio, na segunda é cheia, mas chega na terça, perde tudo o que recebeu no domingo e na terça. A minha palavra para você é, tu vai ser constante. Tu vai ser cheio no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no domingo. Vou repetir até alguém pegar. Tu não vai viver de momento, tu vai ser cheio no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Chegou na sexta, vamos continuar cheio. Chegou no sábado, vamos continuar cheio. Nós não vamos viver de momento, nós vamos continuar sendo cheios. Aí Atos capítulo 4 diz que começa a perseguição à igreja. Atos capítulo 5 vai dizer de Ananias e Safira. E vai dizer também que continua a perseguição à igreja. Atos 6 e Atos 7, particularmente é um texto que eu amo muito, que vai contar a história de Estevão, o justo. Gente, a história de Estevão é linda porque começa a mostrar o crescimento da igreja. A igreja está crescendo ao ponto de precisar levantar diáconos. E ali levanta Estevão. E o que me chama a atenção é o capítulo 7, que vai dizer que quando Estevão vai se apresentar diante do sumo sacerdote, diante do penátulo, quem vai matar Estevão não é quem é do lado de fora, mas sim quem é do lado de dentro. E eu preciso que você entenda isso aqui. As maiores guerras que Davi enfrentou não foi do lado de fora. Foi com quem era dentro da casa. As maiores guerras de José não foi dentro do Egito, mas foi com seus irmãos. O lugar onde era para ter comunhão era onde está tendo mais guerra. O lugar de paz é o lugar onde está tendo mais guerra.
E posso falar, sabe qual a estratégia do diabo? É isso, gerar divisão. Se tu não cresce, eu não cresço, e o reino não cresce. E o próprio Cristo fala, pode um reino dividido crescer? Essa é a estratégia do diabo, está gerando divisão dentro da igreja. Eu não falo contigo, você não fala comigo, o reino não cresce. Mas eu tenho uma palavra em nome de Jesus, isso vai cair por terra hoje. Porque Deus não nos chamou para ser muro, Deus nos chamou para ser ponte. Muro separa, ponte unifica. Você não vai dar mais ênfase ao problema, tu vai separar. Tu vai chegar, não falo com o fulano, não falo com o ciclano. Não, aqui não, aqui é todo mundo junto, porque o mesmo céu que fulano vai, tu vai, o mesmo céu que fulano vai, tu vai, o mesmo céu que eu vou, tu vai junto. Mas o grande problema é isso, que a gente está tendo um murmurinho dentro da igreja. Irmão, a fofoca tem que chegar em mim, mas tem que morrer em mim, não pode passar. A gente está gerando divisão. E o próprio salmista diz, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Ninguém cresce sozinho na união. O diabo está entendendo, eu não posso parar, mas se eu gerar divisão, eles mesmos se param. A gente está parando um ao outro. Fulano não fala com o ciclano, o departamento não fala com o fulano. Isso não existe no reino de Deus. É todo mundo uma igreja só, é todo mundo o mesmo céu, é todo mundo um corpo. Aí o texto continua dizendo, que no capítulo 8, começa a apresentar Saulo. Capítulo 9, é um texto que em si todos nós conhecemos, que diz quando Paulo encontra Cristo, quando Cristo encontra Paulo, e Paulo fica cego. Aí vai dizer que aí vai se levantar Ananias. Aí o texto faz questão de dizer que o Senhor fala com Ananias e manda Ananias ir. Ananias fica relutante. Nem sempre, eu preciso que tu entenda isso aqui, nem sempre seguir a voz que me orienta vai fazer aquilo que eu quero. A voz que me orienta, às vezes, vai mandar eu falar com pessoas que eu não quero. Vai mandar eu abraçar pessoas que eu não quero. Porque, pela lógica, Paulo perseguiu os crentes. Os crentes deveriam correr de Paulo. Mas quem fala, Paulo é um perseguidor? Cristo olha para Paulo e fala, esse é meu apóstolo. Para quem olha para Paulo e fala, esse não tem jeito, Cristo pega e fala, esse é um dos meus. Eu vou profetizar isso aqui para alguém? É simples, eu não vou profetizar chave, eu não vou profetizar carro, não vou profetizar prosperidade, eu profetizará que você vai ser um Ananias, que tu ainda essa semana vai levantar um Paulo, ainda essa semana tu vai levantar um Paulo, que para muitos não tem jeito, para muitos morreu um viciado, vai ficar assim, vai morrer assim, mas Deus vai te usar para ganhar essa pessoa. Ananias não teve participação, só aparece uma vez, mas por causa de Ananias, Paulo foi um dos maiores apóstolos, escreveu a maior parte do Novo Testamento. Talvez tu esteja ganhando um Paulo para Jesus, talvez você esteja ganhando alguém que para muitos não é nada, mas para Deus está falando, esse é o próximo Paulo. É o que eu disse, acreditar na voz que nos orienta, às vezes vai gerar contradição em nós mesmos. Ele me decepcionou tanto, mas sempre eu preciso entender que o mesmo Deus que salvou ele, talvez ele possa ganhar alguém da tua casa, que hoje tu não tem capacidade para ganhar. Faça o bem, sem esperando o bem do próximo, porque a gente fica, ajudei tantos, eu estava nem na pregação, ajudei tantos, estende a mão sem esperando nada em troca. Aí capítulo 10, diz que o Espírito desce sobre os gentios, tem uma visão Cornélios, e começa a dizer, e fala uma frase muito linda, que talvez muitos conhecemos, verdadeiramente o Espírito não faz acepção de pessoas. Capítulo 11, Pedro se justifica, falando que o Espírito desceu sobre os gentios. E chegamos no capítulo 12. Particularmente eu amo Atos 12, porque Atos 12 é um texto que nos remete muito, mostra muito a atualidade da igreja. Capítulo 12 começa dizendo que no tempo de Herodes perseguia a igreja, porque a igreja crescia em proporções imensuráveis. O fato da igreja crescer gerou incômodo, ao ponto de ele oprimir. E eu estudando isso aqui queimou no meu peito. A maior resposta da igreja não foi bater boca, não foi ir atrás. A maior resposta da igreja foi o crescimento. Porque lembra de Êxodo? O faraó oprimia, porque o povo crescia. Ele falou, a gente oprimindo, botando mais trabalho não cresce. Mas qual foi a resposta do povo? Foi o crescimento. Posso falar, a sua resposta vai ser nem um silêncio.
O teu crescimento vai ser a resposta. Porque o inimigo te oprime tanto, te persegue, que a tua única resposta, tu não vai precisar bater boca, o teu crescimento vai ser a resposta para o teu inimigo. Não, uma ficou de pé, dois ficou de pé. Eu vou repetir, ainda essa semana, a tua resposta vai ser o crescimento. Ele está batendo, mas eu estou crescendo. Está oprimindo, mas eu estou crescendo. Estão indo atrás, mas eu estou crescendo. A tua resposta essa semana é o crescimento no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. A tua resposta vai ser o crescimento. Aí persegue, ao ponto de matarem Tiago. Aí prende Pedro. Em particular, a gente sabe que Pedro era o pastor da igreja. Que Cristo tinha levantado Pedro como, para ser tipo o seu substituto, o pastor. Prenderam Pedro. E o versículo 5 me faz, em outras traduções, na King James, fala que a igreja fazia contínua oração. A contínua oração não é eles orar hoje, porque nós temos uma prática que eu falo que é errada. A gente ora na segunda querendo que Deus responda na terça. E se Deus não responde na terça, eu me frustro e paro de orar. Não é assim. Eu oro até Deus responder. Se Deus não respondeu na segunda, eu oro na terça. Se Deus não responder na terça, eu oro na quarta. Se Deus não responder na quarta, eu oro na quinta. Eu ouvi uma frase que é uma grande verdade. Eu não oro para Deus responder. Eu oro até Deus responder. Posso falar? Deus está falando, ore até Deus responder. Se Deus não responder na segunda, eu oro na terça. Se Deus não responder na terça, eu oro na quarta. Se Deus não responder na quarta, eu oro na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Mas a minha palavra é, não pare de orar, porque a tua oração tem poder. Aí o texto vai dizer que a igreja fazia contínua oração. Eu preciso entender isso aqui, que ainda a maior arma da igreja é a oração. A maior arma da igreja continua sendo o meu joelho. Já viu que isso aqui é uma grande verdade? Às vezes Deus permite a gente passar por uma situação para a gente voltar para o lugar da oração. Tem coisas que tu está passando hoje que tu não entende. É Deus falando, volta para o lugar onde tu nunca deveria ter saído. Tem ventos que está soprando, que tu não está entendendo, está balançando o barco para lá e para cá, o barco está quase indo a pico, e Deus está falando, volta para o lugar da oração. Passeia comigo na Bíblia, lembra dos discípulos? Vai dizer que o pastor Jonathan, que estão enfrentando uma grande tempestade, e o vento balança o barco para lá e para cá, e isso é lindo porque os discípulos chegam até o Jesus e falam, mestre, o barco está quase na pico, e tu não acorda? Porque eu preciso que tu entenda isso aqui. Tempestade nunca teve capacidade de acordar Jesus. Porque se fosse no primeiro vento, já teria acordado Jesus. Não é tempestade que vai acordar Jesus. É o teu clamor. Aí o vento está soprando. É Deus falando, eu estou permitindo o vento soprar para você voltar para a oração. Porque o que vai resolver esse teu problema não vai ser o teu jeitinho. Já ligou para fulano não resolveu. Vou falar com o ciclano aqui, ciclano não está dando jeito. É o céu falando, eu estou fechando as portas. Eu estou fechando as portas. Meu corpo todo arrepiou aqui, eu vou repetir, eu estou fechando as portas. Para você voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. O céu tem saudade de você nas orações de madrugada. O céu tem saudade de você com as buscas constantes. Aí o céu permite algumas coisas acontecer para você estar aqui. Porque por você mesmo você não estaria aqui. Mas a situação está tão grande. Mudou tanto, virou tanto de cabeça para baixo que tu tem que voltar para o lugar onde Deus quer. Posso falar? A tempestade vem. E é o céu que permite. Porque a igreja orava. A igreja orava constantemente. E o texto é lindo que no versículo 6 diz que Herodes iria apresentar no dia seguinte. Era uma luta contra o tempo. Não tinha para amanhã. Não tinha como deixar ser mais tarde. Precisava agora. Aí o texto faz questão de dizer que a igreja orando, Deus envia um anjo. E o anjo não vai até a igreja. O anjo vai até Pedro. E Pedro que está preso vai até a igreja. Não, vou repetir. O anjo que não vai até a igreja, vai até Pedro. E Pedro vai até a igreja. Posso falar, você não vai precisar correr atrás do teu filho. Você não vai precisar correr atrás dos teus. Porque enquanto tu ora aqui,
Deus manda alguém lá, o anjo vai lá. E quem está lá vai vir para cá. Eu acredito que eu vou falar uma profecia. Eu vou voltar aqui para pregar mais vezes e você não vai estar sozinho do teu lado. Vai estar o teu filho, vai estar a tua casa, vai estar os teus familiares. Não, mas irmão ficou de pé. Mas quando eu voltar aqui você não vai estar sozinho. Vai estar a tua casa aqui. Por causa da tua oração, Deus está indo lá. E quem está lá está vindo para cá. Quem está perdido se acha. Quem está perdido se acha por causa da tua oração. Aí o texto faz questão de dizer: Herodes persegue, gente. Eu preciso falar disso aqui, porque é uma grande verdade. Quantas das vezes eu conversando com um amigo, ele falou: pô, os tempos está difícil. Estão perseguindo a igreja. Estão batendo na igreja, vão fechar as igrejas. E teve uma palavra que desceu no meu coração. Se nem Herodes parou a igreja, se nem Roma parou a igreja, se nem os Coliseus parou a igreja, não vai ser esse tempo que vai nos parar. Porque a igreja tem uma promessa. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não é minha, a igreja não é do Jonathan, a igreja é de Cristo. Porque quem mexe na noiva, mexe com o noivo. Porque todo mundo que ficou de pé contra a igreja caiu. Roma caiu, Herodes caiu, o inferno caiu. Todo mundo que se levanta contra a igreja não pode ficar de pé, porque a igreja tem uma promessa. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não vai ser esse tempo que não vai nos parar. Não vai ser esse tempo que vai nos parar. Pode fechar tudo, mas não vão parar de nos parar. Tem uma graça de Deus aqui nesse lugar. Não vai ser esse tempo que vai nos parar. Não vai ser esse tempo que vai nos parar. Podem tentar nos parar, podem fechar a igreja, mas a igreja é de Cristo, porque a igreja tem uma promessa. Como termina? Já estou correndo para o final. E como termina o texto? Termina com Herodes morto. Quem tanto perseguiu morreu. Quem tanto se levantou não ficou de pé. Aí o texto faz questão de dizer, eu preciso que você preste atenção nisso aqui, que por causa de uma oração, por causa de uma oração, teve livramento. Por causa da oração de um. Por causa da oração de uma. Teve livramento. Meu corpo está todo arrepiado aqui. Por causa da tua oração. Por causa do teu clamor. Por causa da tua insistência. Por causa que você tinha tudo para parar e não parou. Deus te deu livramento. Deus fechou a porta de morte foi fechada. A minha palavra para você é: não pare de orar, porque enquanto tu ora, Deus dá livramento. Enquanto tu ora, a bala é perdida, desviada. O carro está sendo secado. O homem mau, Deus está livrando. Deus está livrando os teus por causa da tua oração. A minha palavra é: a tua oração está fazendo aquilo que você não pode. A tua oração está chegando aonde você não pode. A minha palavra para alguém nessa noite na Demavia: não pare de orar. Está dando tudo errado, eu não paro de orar. A porta fechou, eu não paro de orar. O carro deu tudo errado, a porta não abriu, eu não paro de orar. Tem uma graça de Deus aqui. O ambiente já não é mais o mesmo do começo do culto.
Eu sei quando Jesus pisa na casa. E a mesma graça que me visitou no meu quarto 3 horas da tarde, pisou aqui nesse lugar. Para dizer para alguém, não pare de orar conforme tudo está dando errado. Nós não vamos parar de orar. E eu encerro agora. O fato de Atos 12, eu escolhi esse texto especificamente porque esse texto queima no meu peito. Porque eu acredito no poder da oração. Porque é uma das maiores armas da igreja. É uma oração. Teve uma frase da Rainha Elizabeth que eu gosto e mexeu muito comigo. Eu não temo um país de pé. Eu temo uma igreja que ora. Porque ainda a nossa maior arma da igreja do século 21 não é Instagram, não é Facebook, não é Twitter. A nossa maior arma continua sendo a oração. Porque a gente tem mudado as nossas armas. Por isso que Paulo fala, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. O que Paulo está dizendo? As nossas armas não são carnais, são espirituais. Sabe por que passa anos, passa meses e nada muda? É porque tu quer resolver aquilo que na força do teu braço, que você não resolveu. Aquilo que eu não resolvo do meu jeito, a minha oração resolve. Aquilo que eu não consigo resolver do meu jeito, a minha oração resolve. Aí eu vim falar algo para alguém, para alguém muito simples. Já tentou do teu jeito e não deu certo. Já tentou nos teus contatos e não deu certo. Aquilo que tu não consegue resolver, a tua oração resolve. Para de tentar guerrear do teu braço. Para de tentar guerrear do teu jeito. A minha palavra para alguém que tem mão para levantar é: a nossa maior arma é a oração. A oração vai resolver aquilo que você não pode. Se coloque de pé. Oramos por família, mas eu senti de orar de novo. Orar nunca é demais. Eu peço para você virar a tua mão em direção da tua casa mesmo. Mas nós vamos guerrear, não vamos orar, vamos entrar em guerra. Porque eu acredito que enquanto a gente ora aqui, tem livramento sendo dado. Espírito Santo de Deus, nós entramos em guerra agora. A nossa oração vem dando livramento. Eu acredito que ainda essa noite, não vai ser amanhã, não vai ser mais tarde, ainda essa noite tem livramento para os nossos. Aquele que está perdido vai voltar. Aquele que saiu vai voltar. Eu acredito que o poder da minha oração e da igreja, a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina a oração de uma igreja justa. Deus, eu te peço, guarda, brinda, repreende toda seta, todo dardo inflamado do inferno, guarda os nossos. Essa é a minha oração. É que eu te peço e desde já te agradeço. Eu te agradeço a oportunidade em nome de Jesus.